Nossa, o paciente chegou, caraca, não consigo ir no banheiro, o cara tá lá desse jeito assim, ó. Entendeu? Tem gente que chega de cadeira de roda, não consegue, e já tentou ir no banheiro, já tentou ir no banheiro e não consegue. E aí já tive um paciente que teve a brilhante ideia. Se eu não estou conseguindo urinar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou beber muito líquido para encher mais a minha bexiga, para eu ter mais força para fazer xixi. E aí a coisa deu ruim para ele e eu vou te contar em detalhes essa história aqui. Então, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, pode ser membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos. Bora lá? Galera, é o seguinte, ó, presta atenção. A sondagem de alívio, o próprio nome já fala, é alívio. Então, quem precisa de uma sonda de alívio? Quem não consegue fazer uma micção espontânea. Então, você, quando vai ao banheiro, você faz uma micção, né, espontânea. Você vai lá no vaso e né, faz seu xixi. Agora, o que acontece? O esfíncter, o músculo detrusor que tem ali, ele que faz o que? O relaxamento e a bexiga faz a sua contração, então a bexiga meio que empurra o líquido para a uretra do paciente, tá? E o líquido cai no vaso. Agora, existem muitos empecilhos para uma pessoa não conseguir fazer essa micção espontânea e necessitar de uma sonda vesical de alívio. Então, o primeiro passo, tá? O primeiro passo. A gente tem pacientes do sexo masculino, né? Com prostatite, tá? Então ele tem uma inflamação na próstata. E aí, essa próstata, ela pode o quê? Ela enche um pouco, o esfíncter não, a uretra do paciente está no mesmo local, só que agora ela é empurrada e aí o canal fica fechado. Então, mesmo que ela faça a contração da bexiga, mesmo que o músculo detrusor faça a abertura, o xixi não consegue ir porque tem alguma coisa obstruindo a passagem, então o líquido não vai sair. Talvez saia algumas gotinhas com muita dor e ele não consegue. Então, essa é uma causa. Alguns pacientes têm aí uma recorrência de cálculos que acabam formando pedras, né? E vai entupindo, seja os ureteres ou a uretra, enfim. Então tem esse problema também de entupir por conta desses cálculos que acabam despregando, né? Saindo lá do rim, né? E vai descendo ladeira abaixo aqui, em algum lugar vai parando e essa pessoa não consegue urinar. E tem algumas inflamações, algumas outras coisas também que pode acontecer. Então, na emergência é muito comum a gente ter pacientes com cólicas nefréticas, né? Em decorrência de uma pedrinha que saiu, entupiu ali o canal e a gente precisa passar sonda. Só que nem sempre a gente vai conseguir ajudar o paciente. Por quê? Porque talvez você vai passar a sonda ali e você não vai conseguir concluir a passagem. Por que não vou conseguir, professor? Porque algumas pedras elas estão num lugar estratégico que você não consegue empurrar ela, porque ela, pensa só, musculatura lisa, né, que é a uretra do paciente, e ela já lesionou ali um pouquinho, tá saindo sangue, e aí quando você encontra resistência, você não pode forçar. Aí se você força, o paciente sente dor. Não tem, ó, anotem, ninguém sente dor ao passar uma sonda vesical. Não é para sentir dor, não é para sentir dor. Aquela xilocaína que você passa não é um anestésico, ela é apenas um lubrificante. Não coloque isso na sua cabeça também, achando que aquilo ali vai anestesiar e você vai conseguir. Não, esquece isso, tá? Então a finalidade é um gelzinho só, lubrificante. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Se você encontra resistência, você não pode forçar. Do que eu faço? Chamo o uro, não tem meio termo, chama o uro. Não é que você não consegue passar, gente, não tem nem como errar. Principalmente no masculino, você está lá na uretra, você está inserindo a sonda, você encontra resistência. E nessa resistência que você encontra, o paciente está quase te expulsando, querendo te empurrar de tanta dor, não força a resistência, tá bom? Quando for uma próstata que está inflamada, já aconteceu várias vezes comigo, o paciente estava com a próstata inflamada, eu estava passando, eu senti uma pequena resistência, e aí o que você faz? Você volta um pouquinho e tenta novamente. Só que era uma resistência que o paciente não tinha um reflexo de retirada, tipo assim, ele estava ali deitado, ele não queria não queria te empurrar, ele sentia ali um incômodo, que não é para acontecer. Mas como o caso dessa pessoa não seria cólica nefrética, sim uma prostatite, por exemplo, então você consegue passar essa sonda e fazer o alívio do paciente. Então, a resistência que você tem que tentar tem que ser leve,
tá? O paciente não pode ter movimento de retirada de você dele ali, porque se tiver, porque realmente não é uma obstrução fácil de romper. Aí tem que ser com o urologista, tá bom? O que o urologista vai fazer diferente de você? Primeiro que ele vai ter materiais para fazer visualizações, ele vai conseguir fazer algum tipo de anestesia ali local, alguma coisa nesse sentido. Então, é diferente o procedimento ali, entendeu? Em alguns casos, eles até levam o paciente para o centro cirúrgico para fazer o procedimento. Então, pra vocês verem que não vamos forçar a resistência. Então, a sondagem vesical de alívio, tirando essas possibilidades ruins, geralmente a gente passa e é bem tranquilo, tá? Pós-operatório. Pós-operatório não seria uma emergência, né? Seria ali um paciente que ainda está com músculo preguiçoso, né? O paciente tenta mandar informação, só que a informação, na prática, ela não consegue e acaba que ela sofre ali um pouco de resistência. E essa resistência é ruim porque ele fica ali tentando fazer xixi e não consegue. Então, isso é muito comum para quem trabalha em clínica cirúrgica, pegando os pacientes pós-operatório. Esse paciente, quanto mais ele puder esperar, melhor para não passar essa sonda vesical de alívio. Se ele não conseguir, você vai passar essa sonda sem nenhuma resistência. Você vai ver que não tem resistência nenhuma. É porque o músculo detrusor não consegue receber o estímulo para ele relaxar e o xixi sair. Então, geralmente, de praxe mesmo, você só passa uma vez uma sonda e a próxima vontade de urinar a pessoa já consegue. Nem que seja as gotinhas ali, depois vai melhorando. Então, isso varia de paciente para paciente, não é uma regra geral. Isso aconteceu comigo como paciente, quando eu fiz uma cirurgia. Não consegui de jeito nenhum fazer xixi nas primeiras horas no pós-operatório. Já tinha recuperado bem já da cirurgia, já estava sentindo as minhas pernas bem tranquilo, já passou todo aquele período e eu não consegui e a bexiga parece que ia explodir. E então eu tive que passar uma sonda vesical de alívio. Então no pronto-socorro só tome mais cuidado, porque nem sempre essa resistência vai ser possível vencer ela. Não é correto ter sangramento, tá? Sangramento que tem pode ser originado por pedras. Agora, resistência, que você começa a passar, começa a ter sangramento ativo, você vê que o sangramento ali está mais vivo ali, tome cuidado com esses sangramentos aí, tá bom? Em qualquer dúvida que tiver, chame o urologista, tá? O urologista vai te ajudar. Pacientes do sexo feminino, aqui seria uma história bem gigante, tá? Você tem que achar a uretra, pelo amor de Deus, principalmente se você for enfermeira. Cara, você tem que saber onde que é a uretra, não confundir uretra com outras coisas que eu vou falar aqui, que você sabe muito bem quais são as chances de erro das pessoas, tá? Principalmente mulher, principalmente mulher idosa, multípara, vai ter uma dificuldade maior para achar a uretra do paciente. Mas vai pela anatomia, faça a visualização, chame um colega para poder te ajudar, arrume uma luzinha também para visualização, para ser legal, tá? Geralmente sexo feminino, paciente idosa, multípara, geralmente são os maiores problemas que nós temos na nossa prática clínica. Mas é algo que a gente precisa superar, porque a gente não vai ter só paciente jovem de sexo feminino com a uretra perfeita para você achar de primeira e passar a sonda. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa ter o conhecimento, principalmente de anatomia, para a gente conseguir passar essa sonda, tá? Então, sonda vesical de alívio é um procedimento no hospital, tá? E depois eu posso fazer outro vídeo comentando fora do hospital. No hospital é exclusivamente do enfermeiro, tá? Quando o enfermeiro não consegue, a gente pode chamar o urologista. E em alguns casos, a gente já teve que chamar ginecologista, mas eu não me recordo bem o motivo pelo qual seria o ginecologista, tá? E para fechar o vídeo, eu vou comentar agora daquela historinha que eu falei para vocês. Um paciente tinha a recomendação de ficar com a sonda vesical de demora. E ele falou assim, cara, aquele médico lá acho que estava viajando. Eu mesmo vou tirar a sonda em casa. E aí, o que ele fez? A brilhante ideia. Foi lá, desinsuflou o balonete da sonda vesical de demora, de Foley que ele estava, tirou ela. Ele pensou, vai demorar um pouquinho, mas eu vou conseguir urinar, né? Porque se a urina está saindo na bolsa coletora, eu vou conseguir fazer xixi. E aí ele passou a noite, amanheceu o dia com a bexiga cheia, foi tentar fazer xixi e nada, tentar fazer xixi e nada. E aí ele, muito mais inteligente do que ele já era, ele falou, vou beber muita água. Vou beber muita água, que eu quero ver se eu não consigo vencer essa resistência, né, que está acontecendo aqui com a minha bexiga. Então ele queria ter o controle de algo que estava incontrolável para ele naquele momento. E aí ele bebeu água o dia inteiro. Chegou 7 horas da noite, pensa só, ele acordou, não conseguiu urinar, com a bexiga cheia, e foi bebendo água, tentando fazer xixi, bebia água, tentando fazer xixi, chegou lá, eu peguei o plantão 19 horas, eu pegava 19 horas. Eu cheguei para pegar o plantão, chegou o cara lá assim, pelo amor de Deus, o enfermeiro passou uma sonda. E eu ia pro cara e falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Tipo assim, eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo aqui? E ele falou, cara, pelo amor de Deus, passa essa sonda que eu não tô aguentando mais. Ele confessou já na hora, eu fiz cagada, eu tinha uma sonda vesical de
de demora, eu tirei sem autorização médica, pelo amor de Deus. Cara, naquela hora eu falei, cara, eu vou passar essa sonda, depois desculpa o que aconteceu, entendeu? Aí eu peguei, fui lá, coloquei na sala de procedimento de emergência, peguei o kit de sonda vesical de alívio de emergência ali, passei. Gente, meu recorde bateu esse dia. 2 litros e 100 ml. Meu recorde. Eu nunca passei uma sonda vesical de alívio que veio mais do que 1.500. Essa bateu 2.100. Eu falei, gente do céu, acabou o saquinho de 2.000, já estava lotado. Eu falei, gente do céu, vai derramar no chão aqui, o negócio aqui vai ficar feio. E o saquinho já estava gordinho, parecendo que eu tinha pegado 2 litros de suco de laranja, entendeu? Enfim, então esse foi meu recorde no pronto-socorro, beleza? Coloquem para mim, enfermeiros, qual foi o recorde que vocês tiveram de diurese de paciente que vocês passaram sonda aí, o que veio de máximo? O meu foi 2.100, hein? Até hoje eu nunca me superei, até porque eu saí da assistência. Mas e aí, tem história para contar pra gente? Coloca aqui nos comentários.